obrigado pela audiência. Espero que esteja tudo bem com você. Eu trouxe para essa segunda edição do nosso podcast aqui uma pessoa espetacular. É uma pessoa que eu já admirava à distância, fui conhecer depois de velho aqui em Uberlândia e, olha, eu prezo muito assim a proximidade possível nessa relação, porque ele realmente é espetacular em todos os sentidos que uma pessoa pode ser. Ele é um artista, ele entende de informática, ele ensina informática, ele tem apreço pela infância, ele é músico, enfim, é tanta coisa que a gente, para definir o que é o Maurício Ricardo, que está aqui comigo hoje, tem até dificuldade de sintetizar, porque é muito talento, né, Maurício? Quantas áreas? Não fala isso comigo não, cara. Você é simplesmente um dos maiores jornalistas brasileiros. Agora é hora do confete, mas não tem como. Não, mas não estou jogando confete. De um vencedor do Prêmio S, um cara que é uma inspiração para qualquer jornalista. Mas deixa eu te falar, olha só, eu te conheci antes de te conhecer assim, né? Uhum. Nem sabia que você era de Uberlândia, não. Quando você começou a fazer as charges lá para, né? Charges muito bem-humoradas, usando o bom que a tecnologia podia proporcionar. Eu, muito distante desse universo, fui tentar entender aquilo para talvez copiar alguma coisa do que você fazia, sabe? Eu achava fantástico e continuo achando. E aí, gente, descobri que tem mais algumas qualidades. Por exemplo, uma carreira incipiente de literato. Está aqui, olha, a obra dele, aqui, câmera 2, Julinha. Ele escreveu um livro chamado Missione. É um livro espetacular. Eu ainda estou lendo, não acabei não, mas já li boa parte do livro. E ele é bom não só como peça literária, porque o texto do Maurício Ricardo é um texto excepcional. Mas, tirando isso, também tem um trabalho de pesquisa muito bom, muito bem feito, sobre a participação dos pracinhas brasileiros na FEB. Maurício, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Prazer é todo meu, Fábio. Muito sucesso com esse projeto. É uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui depois da Cláudia, que é uma pessoa também que eu admiro muito. E que você tenha sempre muitos convidados legais e faça o seu podcast ser mais um e a se destacar na mídia como tantos. E poucos em Uberlândia conseguiram. Então, você tem sempre o meu apoio. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Bom, gente, esse podcast aqui tem o objetivo de apresentar para Uberlândia alguns uberlandenses que enchem a boca da gente quando se fala da cidade. Né? Uberlândia, às vezes, tão mal falada lá fora, está cheia de talentos aqui espetaculares, né? E o Maurício Ricardo é um desses talentos. Agora, encerrando a rasgação de seda, vamos para a história. Ele começou a trabalhar muito novo, quando tinha só 17 anos de idade. 17 anos. E filho de jornalista e radialista, né? Ou seja, tem na genética dele os genes dessa vocação. Essa história de ser filho do Luiz Fernando e Terezinha, né, que é sua mãe, isso influenciou a sua carreira? Porque a sua formação acadêmica tem nada a ver com o que você faz, né? Não, mas não foi uma questão de escolha. A minha formação acadêmica foi tardia, porque a gente não tinha o curso de comunicação social em Uberlândia até os anos 90. E eu entrei na redação como cartunista, porque eu já desenhava desde pequeno, né? E, obviamente, a influência do meu pai e da minha mãe foi total, porque minha mãe foi uma radioatriz, cantora, crooner de orquestra, foi locutora de rádio no período de ouro do rádio nos anos 50. Interrompeu a carreira para voltar ao rádio em Uberlândia, foi a campeã do Ibope nas manhãs das rádios AM aqui, com um programa daquele mais conversado, para dona de casa e tal. E o meu pai, um grande cronista, um grande escritor. Uberlândia não sabe disso, mas ele, antes disso, já fazia também muita escrita de ficção, porque ele escreveu radionovelas, escreveu muito quadro de humor para a Rádio Nacional, para a TV Continental do Rio. Ele foi montar o departamento artístico da TV Rádio Clube, no Recife, que foi a primeira TV. E eu vi aquilo tudo acontecendo em casa, um ambiente onde sempre teve muito jornal, muita revista, onde sempre se falou muito de arte, enfim, eu fui muito alimentado desde cedo com informação. Eu acho que no que eu faço, aliás, em tudo que eu faço, para escrever um livro, ou para fazer desenho animado, ou para levar à frente um vlog, né, no YouTube, eu tenho que ter repertório. E repertório é uma coisa que eu aprendi em casa a ter, sabe? Então, eu sou muito grato, eu brinco que isso é pré-determinismo biológico mesmo. Você estava fadado com o Luiz Fernando. Os que têm da nossa idade para mais vão se lembrar do pai dele, porque o pai dele assinava uma coluna que era um colunista excepcional, Infernando. Né? E ele tinha uma crítica muito aguçada da realidade política de Uberlândia. Ele usava de humor para zoar a política local, né? Agora, como é que foi? Você chegou na redação do Correio de Uberlândia? Não, foi a primeira hora.
Primeira O hora. que acontecia em Uberlândia? Aí tem que falar um pouco da história de jornais, como é que funcionava. Antigamente, o sistema de impressão era aquele sistema tipográfico, né? Que você tinha uma linotipo, fazia no chumbo quente as letras, montava as colunas, os títulos eram compostos letra por letra, aí pegava aquele troço gigante assim. As fotos eram clichês, né? Os clichês, né? Daí a expressão clichê, porque era caro fazer fotografia. E tem muito a ver com a minha história, porque era caro fazer fotografia. A palavra clichê vem do fato de que se você tirava uma foto do prefeito, né, aquela foto do prefeito ia ser a mesma por 20 anos, né? Tem até uma todo história... mundo que era colunável tinha alguns Tinha o seu clichês em clichê, casa. né? E o Pois jornal é. emprestava para o jornal e depois o jornal te devolvia. Exato. Ou o jornal tinha um clichê da pessoa, que usava para tudo, né? E era preciso ilustrar o jornal e era muito caro ilustrar porque o clichê era caro. Então, tem até umas histórias muito boas, como, por exemplo, aconteceu um acidente na rua Machado de Assis, foto ao lado, era a foto do Machado de Assis, né? Um desenho do Machado. Então, porque você tinha que ilustrar e não tinha como. Aí, por isso é que também não tinha tirinhas e charges em Uberlândia, porque até para ter tirinha em jornal, você tinha que assinar um serviço que te mandava os clichês das tirinhas, você usava durante um mês, depois enfiava no correio e mandava para o próximo jornal, e aquilo circulava por uma rede de distribuição. Então veio o primeiro jornal de impressão offset, que é um sistema de impressão que permitia usar foto à vontade. Que era o caso do primeiro que foi a primeira hora. Uberlândia. Quando veio a primeira hora, tinha espaço para chargistas. Então, 2 chargistas de Uberlândia começaram no mesmo dia, ao mesmo tempo. Eu e o nosso saudoso Valtênio, né? E a gente começou juntos e no primeira hora eu com 17, o Valtênio com 19 na época, e foi a minha porta de entrada em redação de jornal. Depois, muito mais tarde, uma coisa assim de 15 anos mais tarde, eu fui trabalhar junto com meu pai no Correio. Mas durante esse período todo, meu pai estava no Triângulo, estava no Correio e eu estava no Primeira Hora. Como é que foi a infância de filho de jornalista? Porque a vida de um jornalista, nesse momento da história, não é nem um pouco fácil. Naquele momento da história também não era. Especialmente numa cidade provinciana e quando o jornalista é um cronista aguçado, né, de sensibilidade aguçada. Como é que foi a infância de vocês? O meu pai sempre, isso eu aprendi com ele também, ele sempre soube fazer até a crítica dele de uma forma não tão agressiva, de uma forma mais sutil. Ele sabia onde ele estava, ele sabia se posicionar. Ele não só fazia jornalismo enquanto jornalista mesmo, ou redator, ou editor, ele também vendia anúncio, então era uma cidade de 250 mil habitantes, e quando você era diretor do jornal, você tinha que bater na porta do Martins e chamar o Alair Martins e convencer o Alair a comprar um anúncio no jornal. Então tinha toda uma forma de jornalismo que não é o jornalismo que a gente vê romantizado nos filmes, é um jornalismo que era quase todo ele uma grande coluna social, para falar a verdade, né? A crítica não era tão aguçada assim como o jornalismo de uma cidade grande, onde você tinha 3 ou 4 jornais brigando, e Uberlândia ainda tinha uma particularidade, né, Fábio? Que foi uma das primeiras cidades do interior, se não a primeira, a ter televisão. E isso, de certa forma, atrapalhou o boom de jornais que outras cidades que não tinham televisão tiveram, como por exemplo Uberaba. Enquanto Uberaba tinha o Lavoura e Comércio, tinha não me lembro dos outros títulos. Uberlândia, e com tiragens grandes, todo mundo assinava e tal, Uberlândia custava ter um jornal com 1.000, 2.000 edições por dia. Então, nesse ambiente, o meu pai fez de tudo um pouco, né? Ele foi diretor de jornalismo da TV Triângulo, que depois virou TV Integração. Ele, já bem mais tarde, já poucos anos antes de morrer, ele teve um programa de entrevistas na TV a cabo, que ele fazia lá na Close, chamado Perguntar Não Ofende, onde ele fazia basicamente isso que você está fazendo, trazer personalidades daqui para falar. E ele ainda teve uma participação no programa que o Magu apresentava na Paranaíba, de manhã, onde ele fazia um quadro de humor, onde ele era um senhor que chegava e pegava o jornal do dia e comentava o jornal do dia, e ele sempre usava aquilo como uma forma de brincar com a cidade. Mas não foi um drama. Para mim, muito pelo contrário, porque lá quando meu pai estava no Rio, né, que foi onde eu fiquei por último, Rio, depois eu passei uma temporada em Juiz de Fora, enquanto ele se adaptava a Uberlândia aqui para trazer a gente. Andou também ele, hein? Nossa, andou pra muito. caramba. Ele é paulistano, ele iniciou a carreira lá. No Rio ele ficou 9, 10 anos, na TV Tupi, foi diretor artístico da Tupi do Rio, depois foi para o Recife. Quando eu nasci, ele estava no Rio, a gente morava em Duque de Caxias, onde eu fui registrado, né? E vim para Uberlândia com 8 anos. Então, para mim, aquilo foi muito bom, porque de repente meu pai estava em casa, né?
Agora eu vou só. Não vamos discutir isso agora, não, mas eu quero que vocês anotem aí uma coisa. O pai era esse caixeiro viajante aí pelo Brasil, atrás de emprego, né? Em tudo quanto é lugar que era possível estar um jornalista. O filho nunca saiu de Uberlândia. Daqui a pouquinho nós vamos tentar entender por quê. Vamos voltar lá para trás. Nós estamos aí Você tinha o quê? 17 anos de idade quando você começou a trabalhar? Que ano foi isso, Maurício? Foi em 1981. 80 e poucos, 81. Quando eu comecei também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vê hoje Uberlândia sem nenhum jornal impresso? Não te dá uma certa melancolia, não? Me dá, mas eu não acho que é uma característica local. Esse é um fenômeno global. Inclusive, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Em toda cidade de médio porte, os jornais quebraram. Você vê grandes jornais como o New York Times brigando para achar seu modelo nesse mundo online. O fato é que o que as Big Techs fizeram, né, foi avassalador para a imprensa. O perigo que a gente tem com esse excesso de informação não verificada, com essa falta de cuidado no trato da informação e com o advento das fake news e essa dificuldade que as pessoas têm hoje de separar algumas coisas que são básicas, como, por exemplo, o que é notícia e o que é opinião, a gente vai saber o reflexo daqui a 10, 20 anos. Mas é o começo de um futuro distópico para mim. Então eu fico triste, mas, por outro lado, é a realidade global. A gente tem que estar preocupado com o planeta. Eu vi outro dia uma estatística que fala que quase 90% dos condados americanos já não tem mais um órgão comunitário de informação. Isso acaba provocando um efeito, um deslocamento da atenção, porque a pessoa sabe tudo que está acontecendo lá na faixa de Gaza, mas ela não sabe o que está acontecendo no quarteirão ao lado. Né? Mas ela perde o foco da comunidade. Porque o que acontece? O cara entra numa rede social. A gente não tem tração aqui de eventos locais para você ganhar manchete nacional. Até que o cara que está preocupado com notícia local, ele encontra. Ele vai no portal do G1, entra na página aqui da TV Integração, você vai ter Uberlândia ali. Tem, eu acho que, se não me engano, aquele último diário local que abriu depois já do Correio do Triângulo, o Diário do Comércio. Não sei o título. Esqueci o nome do jornal. Durou tão pouco também, né? Não, ele durou até um tempo razoável. Eu não sei também se ainda tem tiragem impressa ou não. Você falou que não, eu não estava sabendo. Não tem mais. Mas ele tinha ainda edição online. E você tem, hoje em dia, também muitos perfis de Instagram ou de Facebook ainda, que muita gente ainda usa, que tratam de notícias, né? Que vão falando, que vão cobrindo a cidade através de um processo colaborativo, de gente que manda vídeo, tudo, fora rádios que também ocuparam um papel de TV, né? Através do YouTube. Quase toda a rádio hoje se transmite, então ela é também uma emissora de TV. Rádio com imagem, né? O que leva a uma discussão muito grande a respeito de concessões públicas, né? E tudo mais. Então, assim, eu lamento, eu sou um veterano jornalista, adorava o cheiro de papel, eu adorava a emoção de entrar num estúdio fotográfico. Chegava o fotógrafo da rua, pô, isso aqui, olha aqui, hoje eu acho que eu consegui fazer a foto da hora que o cara acertou a cabeça do cara com a paulada. A gente entrava todo mundo na câmera escura. Eu lembro do cheiro do químico, a luz vermelha e tal. Ia revelando a foto, aquilo era lindo. Por outro lado também, quando a gente errava, era 24 horas de um erro irreparável que ficava na manchete e todo mundo zoando a gente, né? A foto mudou demais, né? A fotografia era um instante de inspiração e de sorte também. Hoje em dia não, porque as câmeras fazem milhares de frames por segundo, então ficou fácil. Vamos voltar lá para trás. Quando é que você percebeu que existia um mundo novo de informação, de conteúdo na internet? Porque a internet foi um fenômeno que veio junto com a sua formação profissional. Quando é que você percebeu que havia uma janela ali? Olha, eu tive sorte demais, né? Sorte mesmo. Sorte. Tá no momento certo, na hora certa, em 2 momentos da minha vida. Um foi quando eu entrei num consórcio de um PC, um computador, que era caríssimo, achando que... PC XT. Na época era um 386, um 4... acho que já era um 486. Ele não tinha nem memória, ele tinha uma vaga lembrança, tão velho que ele era. Mas assim, aquele tubão de imagem comprido, bege. Não, esse não, o meu já era colorido. 486, era colorido. Por isso que não é 386. É que no Correio tinha o 386. Então eu tive sorte com 2 coisas. Primeiro, eu entrei nesse consórcio de computador achando que eu ia pegar o dinheiro para trocar o meu carro. Era caro pra caramba. Ia me ajudar a trocar o carro. Só que quando eu soube, não, é o computador mesmo. Eu falei, putz, mas computador eu tenho, né? Porque eu trabalhava já no Jornal Correio, que foi uma das primeiras redações informatizadas. Só que era esse que você tá falando aí, da só tela preta, era DOS, né, que rodava, não era o Windows. Passava a letrinha e tal.
Fósforo verde. Aí chegou, ele já era 256 cores e tal, já dava para instalar Photoshop, essas coisas. Então ali eu já gostei, né? Porque já tinha o Windows, já começou por aí. Tinha o mouse, né? O mouse que tinha o mouse. E quando veio a internet, quando chegou a internet, ela chegou primeiro também nas redações de jornal. Então lá eu conhecia a internet, mas eu já tinha um computador em casa. Então Você conheceu ainda no tempo das BBS, é isso? Eu peguei a BBS... Aqui em Uberlândia. Na época do Correio, que era da Triang, na época Triângulo, né? Do meu querido, também saudoso Miguel, que depois virou a Triang. E eu fui o primeiro Maurício @ de Uberlândia. Eu fui o primeiro cara chamado Maurício de Uberlândia a ter um e-mail, e lá por volta de 96, por aí. E eu usei meu computador muito para fazer arte final, para colorir meus desenhos, escaneava e coloria no Photoshop e tal. Ali começou meu contato. E veio, numa das edições do Corel Draw, que era o mais usado, veio um troço que era tão ruim que tiraram na edição seguinte. Mas no Corel 5 tinha uma coisa chamada Corel Movie, que era um proto-flash, que é o software de animação digital que eu usei muitos anos, onde eu aprendi os rudimentos desse negócio brincando em casa. Agora, você já usava esses recursos todos dentro do seu trabalho no Grupo Algar e nos jornais? Não, eu tive a sorte de... eu tive a sorte de internet e telefonia virar uma coisa só. No momento que virou uma coisa só, internet com telefonia, o Grupo Algar se preocupou, porque era um grupo de engenheiros e contadores, mas eles falaram, vai entrar conteúdo aqui dentro. Aí quem era o cara de conteúdo? Eu tô falando, então a primeira sorte foi ter comprado o computador. A segunda é ser o cara de conteúdo, né? Da Algar na hora certa, porque na época eu era eles não me deram um cargo de diretor, mas eu era diretor do jornal, porque eu cuidava da redação do comercial e da circulação, mas eles me chamavam de coordenador geral. Aí me colocaram num projeto chamado Peixe Vivo, que era um projeto para preparar o Grupo Algar para a vinda da concorrência, porque era a única empresa privada do Brasil de telefonia na época do sistema Telebrás, né, antes das privatizações do Fernando Henrique. E eu, nesse grupo, pesquisando conteúdo de internet para o Grupo Algar, eu comecei a ver o que estava rolando lá fora. E descobri um monte de site de animação legal. Eu falei, cara, isso aqui é bacana e não tem no Brasil. Como é que você transitou do ambiente do jornalismo formal, do conteúdo formal, da charge, que é aquela imagem estática voltada para ocupar o espaço determinado numa página de jornal, para esse tipo de trabalho? Aliás, eu até vou pedir para a Júlia colocar para a gente no ponto aí, para vocês terem ideia do que foi que o Maurício produziu, gente. Uma das charges dele, que teve quase 10 milhões de views, né? Quase 10 milhões de pessoas assistiram. Júlia, põe pra gente no ponto aí a charge do pedreiro, né? Até para explicar, é um personagem que eu criei mais recentemente, assim, já foi em 2018, 2019, chamado Pedreiro Zoeiro, que é para quebrar a expectativa do pedreiro que mexe com mulher na rua. E explorei isso e fez muito sucesso. Lá em casa! Lá em casa o quê, seu vagabundo sem vergonha? Tá sem serviço aí na obra? Arranja o que fazer. Tô no meu horário de almoço, Tony. Pode ficar tranquila que eu mal tenho tempo de respirar. Porque sai da obra, vou direto pra minha casa cuidar do meu projeto social com um cachorrinho de rua. Isso não te dá o direito de mexer com mulher na rua, seu bosta! Sou bosta não, moça, mas limpo muita bosta de cachorro. São 18 animais abandonados que eu tô tentando colocar pra adoção e gasto tudo que eu ganho com ração. Era sobre isso que eu tava falando com o meu colega Jerônimo, que tá na laje de cima. Não é, Jerônimo? É o quê, Pedrão? Sobre o que nós tava falando? Sobre os cachorros de rua que você cuida. E o que você me perguntou agora? Eu perguntei, Pedrão, onde é que tá o vira-lata cego com 3 patinhas que você recolheu ontem? Aliás, é o vira-lata ou a vira-lata? Isso, e o que eu respondi? Lá em casa. Viu, dona? Não é só porque eu sou pedreiro que eu fico reparando mulher na rua. Aliás, mulher eu tenho em casa, eu reparo as maldades que muita gente com mais dinheiro do que eu faz, jogando na rua uns bichinhos desprotegidos que só tem amor pra dar. Nossa, desculpe, senhor. Pedro. Que vergonha, seu Pedro. Eu posso ajudar com algum dinheiro pra te ajudar a comprar ração e A senhora pode ajudar respeitando o ser humano como eu respeito os animais. Desculpe. Eu nem sei o que dizer pra... Não diz nada, só me deixa descansar um pouco que eu mal dormi essa noite limpando o vômito de um cachorrinho desenganado que eu achei numa caçamba de lixo. Tá legal. Jerônimo, trollar é muito mais divertido que cantar essas peruas que gostam de lacração. Você não devia ter aceitado o dinheiro? Jerônimo, não é porque eu gosto de trollar que eu sou esteronatário. Lacração. Eu também tive um trabalho que envolvia criatividade, mas longe de mim conseguir produzir uma peça dessa, ainda mais uma peça por dia. Você escrevia esse texto?
Eu escrevia, eu acordava de manhã, fazia uma caminhada de 1 hora, aproveitava e desenvolvia o roteiro a partir de notícia. Nessa fase aí, é uma fase diferente já. São charges do final da minha carreira de internet, onde eu estava já pensando assim, não compensa fazer charges sobre o cotidiano, sobre notícia e tudo, porque em 1 ano elas são descontextualizadas. A pessoa não vai se lembrar quem era o ministro do Supremo, o ministro de Estado, qual foi o incidente da semana que eu tô tratando ali. Então parei de falar de política para falar de coisas de cotidiano, porque milícia, policial corrupto, essas coisas que a gente vê aí. Essa charge sua eletrônica aqui é uma síntese do Brasil, né? O miliciano político corrupto, a mulher oportunista, vítima de um assaltante ardiloso, tá tudo aí. Então, mas eu gosto muito de usar como exemplo, quando me perguntam sobre isso, como é o processo criativo, eu gosto de citar o Enfio, porque para mim a frase definitiva dele, a frase definitiva sobre o assunto é dele, que é a inspiração para um cartunista é um cachorro pitbull chamado deadline. Às vezes você começa o dia, tá difícil, mas vai dando o momento da entrega. E na época do jornal a gente é muito treinado a fazer isso, porque a página tem que ser entregue. Tem um buraco na página para você ocupar. Nessa hora, bate o desespero. E o meu deadline era o seguinte, 2 horas chegava a minha equipe para me ajudar. 2 grandes amigos que eu tenho até hoje ficaram comigo até o final, Fernando Duarte e Tony da Hora, até hoje estão por aí, fazendo trabalho para o Brasil e para o mundo, porque a internet abriu portas para eles para trabalharem para o mundo. Mas assim, eu sabia que às 2 horas eles iam estar lá, e que se eu não tivesse com áudio gravado, eles não tinham o que animar. Né? A partir dos desenhos que eu fazia e mais tarde eles também começaram a fazer. Então era um trabalho a 6 mãos ali. Então o desespero é uma grande mola propulsora para a criação. Isso na vida, né, Fábio? Quando a gente está em crise em qualquer situação, no desespero vem a ideia. Eu sei quanto dói um deadline. Não é? É terrível. Bom, vamos pular um pouquinho no tempo. Eu queria saber o seguinte, eu sei que essa vida sua envolveu muito sacrifício. Por exemplo, você tinha que assistir o Big Brother. E aí, como é que é isso? Não era sacrifício, não era. Desculpa, você continua assistindo ainda hoje? Porque Até você está na internet falando de Big Brother. Eu não assisto todo dia nem nada disso, mas acompanho porque eu sou um curioso do universo pop. Eu tô na internet há tanto tempo que eu me acostumei a entender o que está acontecendo. Então, assim, eu sei muito bem quem é a Ludmilla, porque que a Taylor Swift é um fenômeno. Nada disso me é estranho, sabe? Ou até a treta do Selbit, que é com a mulher, que o Selbit é um gamer. E o Big Brother está dentro desse contexto pop, né? Então eu fico edições e edições sem nem olhar para o programa. Mas quando tem alguma coisa curiosa que chama a minha atenção, eu acompanho só pelos recortes, né? E esse ano eu fiz um teste interessante, porque como eu tinha parado de fazer desenho animado já há 2 anos, e estava sem equipe nenhuma e tudo, eu quis testar, eu quis entender como é que os algoritmos estavam reagindo a desenhos curtos. Porque na verdade eu parei de fazer desenho animado porque a internet simplesmente parou de monetizar trabalho curto. Não interessa se você tem uma equipe de 3 e gasta 8 horas de trabalho para fazer aquilo vezes 3. Interessa que aquilo é muito pequeno e hoje em dia a briga por tempo de tela dentro da plataforma. Então eu fiz uma do Big Brother dessa edição, quando uma menina deu uma surtada, até desagradável falar sobre isso, porque ela teve um surto psicológico mesmo lá dentro, teve que ser tirada surto da psicótico casa. agudo, né? Um surto psicótico mesmo. Para quem estava de fora, o que me parecia era uma fase maníaca de bipolaridade, alguma coisa assim. O sintoma era muito louco, de ver coisas onde não tinha. E eu cheguei a fazer um desenho animado sobre isso, né? Aproveitando, inclusive... porque o desenho digital te facilita, porque você tem os templates, né? Então, eu tenho corpo feminino fazendo movimentos já prontos, animados. Eu boto a cabeça ali, desenho a boca, sincronizo e pronto, tá ali pronto. E eu fiz esse desenho... É até legal para você ter uma ideia de como não é viável. No YouTube, onde eu tenho 2.600.000 seguidores do Charges, né, que é o meu canal de desenho, ele não passou de 15, 20 mil visualizações. No Twitter, onde eu não ganhei nenhum tostão, deu mais de 1 milhão, 1.100.000. E por que você continuou fazendo coisas pro Twitter, sendo que não ganha nem R$1? No Twitter, porque como eu tenho hoje um vlog de política na internet, o Twitter conversa muito com a política. Então eu jogo os links do meu material lá. Então me ajuda a criar uma presença de internet que ajuda
a impulsionar o meu trabalho no YouTube Você hoje. está falando do Fala MR. Tô falando do Fala O MR, Fala que é o meu MR, canal de que é política. outra coisa. Aliás, Júlia, por favor, põe no ponto pra gente aí um trechinho do Fala MR, porque eu quero mostrar para as pessoas que eventualmente não conhecem ainda. Gente, é muito bom. Ali é uma crítica política mesmo. Ele fala o que pensa, ele tem uma visão progressista do mundo, coloca isso lá com muita clareza. E eu gosto muito de ver o Fala MR. Põe um pedacinho pra gente, Júlia, por favor. Bolsonaro não quis responder as perguntas da Polícia Federal, ficou em silêncio, mas marcou para o domingo um evento onde ele promete se defender das acusações de golpismo. Malafaia, coloca um sofá no trio elétrico, convida um delegado da Polícia Federal e transforma seu carnagolpe num talk show. Olha que ideia genial! Ah, e profetiza aí que não vai chover, porque eu entrei agora para ver o clima no fim de semana de São Paulo. Vai cair água. Olha, eu acho muito bom. Isso nasceu da minha necessidade de me manifestar, porque eu não podia mais falar de política nos meus desenhos animados, porque, primeiro, eles teriam uma vida muito curta. Segundo, o país tão polarizado como estava, eu perderia muita audiência, porque você xingava um lado ou xingava o outro, você apanhava, e eu tinha esse cuidado de fazer charge sobre o presidente da vez. Mas quando veio o Bolsonaro em 2018, eu tomei essa causa pra mim de falar, não, peraí, a gente tem que ter posição. E aí eu fui começar a falar num canal separado. Eu criei um canal paralelo, que hoje é um canal muito visto. Os vídeos que eu coloco no ar tem, em média, 50 mil, 40 mil views, quando estoura dá 60, e quando eu falo coisa que os progressistas não querem ouvir, porque eu também critico, né? Aí dá 20 mil. Esse Quer dizer, o público é eminentemente progressista. Mas esse é um perigo. Olha que dado eu interessante. Sei bem, viu? Se eu falar mal do Lula, eu tenho 20 mil views. E um monte de comentário me xingando e estou me desinscrevendo. Se eu falar mal do Bolsonaro, eu tenho 60 mil views. Então, é aquela coisa de que você está na bolha. O perigo de estar na bolha é que você, mesmo que você tenha suas convicções políticas, é muito importante você entender os argumentos, o que está rolando na bolha do lado de lá, para você entender as pessoas e não ser aquele cara chato que briga com as pessoas no nível pessoal por causa das escolhas políticas delas, né? Então, assim, eu sempre tentei, por mais que eu tenha as minhas visões, andar livremente em todos os ambientes, respeitando as pessoas, sem tretar com ninguém. Por mais que isso soe incoerente, eu tenho muitos amigos e gosto de muita gente da direita uberlandense. Não tem essa coisa eu também acho ótimo comunista, que não. Quando a gente encontra alguém de direita que se dispõe a conversar, é discutir com a gente na mesa do bar e terminar tudo com a cerveja. Não, eu prefiro não falar de política. Para que você vai trazer esse assunto à mesa? A vida é tão rica. Para que trazer esse assunto à mesa com gente que você não... Se ao tratar de política, as pessoas, por exemplo, se comportassem como tratam de futebol? Porque, inclusive, isso é artificial, isso não é da gente, Fábio. Isso quem torna a gente assim é rede social. Justamente por exatamente. Isso. O cara vai para o lugar para ver aquilo porque ele quer mais do mesmo. Ele frequenta um ambiente onde tudo que falam para ele ali, ele acredita. Por acreditar, ele acha que você é um monstro. Essa coisa de desumanizar o adversário é feito, e acontece muito no fascismo, em qualquer movimento populista, mas isso está crescendo no mundo inteiro porque é feito pelo algoritmo das Big Techs. E as bolhas são cada vez mais herméticas, né? A bolha é um local que não existe, mas onde vigora só um pensamento. Você está protegido da adversidade. Em compensação, você se desprotege também porque você abaixa a guarda, né? E aí você é vítima fácil de qualquer manipulador. Agora, por favor, Júlia, põe a capa pra gente do Missione aí na tela, porque nós queremos falar dessa obra magnífica aqui que, olha, tá aí, ó, que obrigado. coisa bonita. A capa bonita, foi você mesmo que fez, Eu fiz a capa. E não foi IA, viu? Pode parecer. A contracapa foi IA. Isso aqui foi eu brincando com generadores qual de... Aqui eu usei o Dolly para fazer isso aqui, depois joguei no Photoshop e pedi para ele preencher o resto. Aí ele fez isso aqui. Ficou linda. Ficou a contracapa ficou linda e a capa também ficou Agora muito a capa foi um trabalho meu, uma colagem mesmo. Isso aqui é uma manga de um casaco nazista, aí que eu colei com a neve, botei o sangue, a mão, até a ferida, desenhei, então escolhi fonte, eu diagramei o livro. Fez tudo, né? Eu revisei o livro e eu lancei ele independente. Pois é, eu ia te perguntar qual é a editora. Editora Maurício Ricardo. Editora Charge. Sério, porque é o nome da sua empresa. Da minha empresa, né? Editora Charge. Então, olha, eu estou muito impressionado com o seu livro. Primeiro, pela qualidade literária dele, você escreve muito bem, mas Obrigado. muito bem mesmo. Segundo, porque eu sei que não teve um revisor aqui, mas eu não vi nenhum erro que me chamasse a atenção.
E terceiro, porque você faz uma pesquisa muito profunda do período em que os soldados brasileiros foram lutar lá na Itália. E você usa essa ambientação para falar de coisas que até hoje são problemas, como, por exemplo, o racismo, que está presente em toda a sua obra. Quero saber para você como é que foi a ideia de fazer esse livro aqui, qual é o propósito? Então, lá atrás, eu tinha uma ideia bem simples. Cara, eu só olhava e falava assim, formado em história, como eu sou, né? Falava, poxa vida, por que ninguém fala do Brasil na guerra? Por que não tem grandes obras ficcionais na TV, inclusive no audiovisual, sobre guerra? Grandes histórias de guerra, minissérie de guerra na Globo, essas coisas. Tem 1 ou 2 filmes, né? Poucos filmes. E assim, mesmo que não pegam a profundidade daquilo. Aí quando você entra no estudo, e foi o que eu comecei a fazer, você começa a perceber que a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, que foi criada para mandar os brasileiros para a guerra, ela foi boicotada por todo mundo, né? Eu cresci vendo aqueles, ainda mais que a gente cresceu sob a ditadura militar, eu cresci vendo aqueles velhinhos, já velhinhos, desfilando no 7 de setembro, eram nos pracinhas da região, e a gente não tinha ideia. Na escola ninguém era muito claro sobre o que eram. Especialmente sobre as condições, né, em que eles foram foram lutar na Itália. Mas por várias razões essa história foi abafada. Primeiro porque eles foram lutar numa guerra que lutava contra o nazifascismo, e a gente tinha aqui um governo, que é o Estado Novo, que era um governo populista que flertava com o fascismo. Então, quando eles voltaram, o Getúlio já com medo, porque o medo maior do Getúlio é que eles viessem empoderados, vencedores, descessem no Rio de Janeiro, que era a capital da República, e fossem para o Palácio do Catete tirar o tapa. Vargas. O que aconteceu? Ele já desmobilizou a tropa no navio, eles voltaram já como civis, né? E aí, eu pesquisando, primeiro eu fui a fundo na Biblioteca do Exército para ver as versões oficiais e tal. Aí caiu um livro na minha mão, 2 livros, na verdade, que me fizeram olhar por outro ângulo e inspiraram a história ficcional que está aqui. Um é um livro do Joel Silveira, que foi repórter de guerra, um grande jornalista, chamado As Duas Guerras da FEB, onde ele faz um paralelo que pouca gente faz, que era os tenentes da época da FEB eram os generais da ditadura. Só isso aí já me chamou um pouco a atenção, né? Porque como veio uma ditadura militar e os professores de história se colocaram, obviamente, contra a ditadura, qualquer coisa que você falasse sobre a FEB pareceria uma valorização do regime militar. Então, então começa, lá atrás. Getúlio já sentou em cima porque não queria heróis. Deixa eu só chamar a atenção das pessoas, porque isso é muito importante que as pessoas entendam, né, que são ecos do passado que estão moldando o presente até hoje. Né? Exatamente. Desculpa ter interrompido, mas continua. Pois é, então Getúlio lá atrás já segurou os caras, inclusive com pouquíssimas compensações, enquanto nos Estados Unidos, cada um que voltava tinha estudo patrocinado, tratamento médico patrocinado, tratamento de estresse pós-traumático. Aqui jogaram os caras na rua, a única coisa que deram para eles, em princípio, foi a manutenção do emprego. Só que o cara ia para o emprego, ele ficava lá 3 meses e podia ser demitido se o cara falasse que ele voltou louco da guerra. Então muita gente era demitida, ou quando voltava não tinha mais espaço, ficava ali meio encostado até poder ser demitido. Para você provar que você perdeu a perna na guerra, você tinha que levar testemunho e tudo, porque não teve sequer um exame médico de cada um dos ex-combatentes. Foram mais de 25 mil brasileiros, 1.000 morreram na Itália. Lá eles são heróis. Naquela região dos Apeninos, onde a gente lutou, tem monumentos, tem manifestações no aniversário da libertação dos vilarejos, e eles botam as roupas do soldado brasileiro e aquela coisa toda. E aqui não. E ainda para piorar, não usaram nada do que os Estados Unidos ensinaram para os combatentes brasileiros lá, porque como os caras vieram desmobilizados, simplesmente não participaram. E os poucos, olha como vai ficando ruim, os poucos militares de carreira que foram para lá para a guerra, foram boicotados pelos militares que ficaram aqui, porque os que ficaram aqui ficaram com medo deles, porque eles voltariam muito empoderados. Então, internamente também, os caras que estavam ali sentados nos seus gabinetes, não foram para a guerra, boicotaram. Não é que é um boicote amplo, tanto que o primeiro presidente da ditadura é um ex-febiano, teve na FEB. Mas todos os oficiais de carreira que foram para a FEB voltam com essa reclamação da inveja, do boicote à carreira. Então, em todos os aspectos, a nossa linda participação... e também muito ataque, né, da esquerda militante durante a ditadura,
porque você não podia falar do militar que estava no poder, mas você podia contar a história sacaneando os pracinhas. Então tem muita obra falando que os nossos soldados eram covardes, que os nossos soldados eram doentes, que os nossos soldados eram burros, eram fracos, que foi uma piada a nossa participação, quando na verdade não foi. Agora, mas as condições que eles chegaram lá foram dignas de dó, né? Porque, aliás, tem um episódio aqui que eu gostaria de saber se é verdade, sem querer fazer spoiler. Sem dar aqui. spoiler, não tem problema. Mas é a chegada deles ao Porto de Nápoles. Né? Isso é história. É história. Então, eu não vou nem antecipar, eu queria que você, que é o dono da história, contasse como é que foi. Isso aconteceu. Os caras estavam, primeiro, eles estavam no navio, eles não sabiam se eles, a maior parte, não sabia se ia para África ou para Itália, porque não sabia onde ia ser o palco de operações, lá onde é que eles iam guerrear. O óbvio seria mandar a gente para África, porque é um clima quente, um clima que o brasileiro está acostumado. Mas não, mandaram a gente para lutar num frio de menos de 20 graus, no pior inverno da década, nos Apeninos, que é aquela península que sem cruza provisões, né? Nem a indumentária para esse tipo de quando clima. chegaram lá, o uniforme que criaram pra gente aqui no Brasil era de um verde oliva, que era da mesma cor do uniforme nazista. Então, quando eles desceram do navio, o pessoal que estava em Nápoles, numa situação lamentável, Nápoles totalmente destruída, e você imagina esses soldados chegando, depois de dias e dias, semanas, comendo uma comida ruim, que não era deles, porque a comida foi fornecida pelo exército americano. Eles vieram no General Man, que é o navio que trouxe eles para cá, gigantesco, em vários escalões, foram 5 escalões, se não me engano, chegando aqui, vendo o Vesúvio, mas só que vendo o Vesúvio, vendo barco virado, casa destruída, gente morrendo de fome, desce aquela turma cercado por americanos. O pessoal pensa que é nazista e começa a jogar cocô nos caras, jogar lixo nos caras, pedra nos caras, e o brasileiro sem entender nada, até que alguém desconfia que é por causa da cor do uniforme, aí apaziguam, explicam pro povo italiano que eram os libertadores, e aí a partir daí a relação do brasileiro com o italiano ficou muito íntima, muito próxima, porque nós somos calorosos por natureza. Mas a gente chegou lá, a primeira noite eles passaram ao relento, não tinha barraca para dormir. Lá pelo meio do seu livro tem uma passagem que eu achei muito curiosa, que é... Porque o tema do racismo ele permeia a sua obra toda, né? E tem um soldado que é negro, é o Eduardo, é isso? Não. O Eduardo é o branco. Eduardo é o branco. Orlando é o negro. Orlando. O Orlando, de repente, olha uma mulher numa bicicleta, ela é muito bonita, essa coisa toda, e o outro que é racista fala, isso aí não é pro seu bico, não. E lá e acho que o Eduardo, que era o amigo do negro, disse para ele, olha, aproveita porque lá no Brasil você jamais receberia um olhar assim de uma mulher como essa. Então tá, eu achei muito interessante, muito humano você ter tratado desse problema, sabe? Eu sei que não é o foco do livro, mas essa questão permeia toda a narrativa. Esse caso específico aí, a inspiração está num segundo livro que eu li, que chegou a ser inclusive banido na época da ditadura, que é o depoimento dos oficiais da reserva. Porque é ali que você vai ver que o tamanho do racismo estrutural que existe nesse país. Porque realmente, na verdade, não é o Eduardo que fala para ele, não. O Eduardo, hora nenhuma, ele entra nesse... o vilão lá, que é o Diniz, que implica com ele, com esse negócio. Mas tem um trecho no livro que são os oficiais da reserva, ou seja, os ex-pracinhas, com muitas críticas, inclusive ao exército, por isso que a ditadura baniu, onde ele fala assim com muita naturalidade, porque os pretos brasileiros chegaram lá e nunca viram aquilo, moças lindas em bicicletas, e na época a bicicleta era assim, se você era bonita e branca e rica, você só andava de bicicleta na orla, como se fosse uma coisa chique, né? Então eles viram aquelas... porque as mulheres pobres, e a maior parte das mulheres pobres no Brasil eram herança da escravatura, herança da escravidão, eram netas de escravizadas e tudo, elas não estavam na orla de Ipanema andando de bicicleta, ou se tivessem, estavam a trabalho numa bicicleta cargueira. Então esse episódio da moça passando de bicicleta e jogando olhares para o soldado negro, isso aconteceu. Isso é um depoimento que eu chupei e trouxe para minha história, porque estava lá contado como coisa real. E é muito engraçado a visão de racismo daquela época, que até para fazer a crítica ao racismo, os caras são racistas. Porque eles falam assim, é muito estranho você ver, eu só imagino como deve ser difícil para esses soldados quando eles voltaram. O livro é de 49, já tinham voltado, tinha uns 4 anos. Porque, poxa... Tem situações como, por exemplo, a gente ia nas festas, nos vilarejos, as moças dançavam com eles. Aqui no Brasil é assim, nós podemos até chamar um preto para a nossa casa,
por trabalharmos com ele e ser nossos amigos. Mas se ele se engraçar com as nossas filhas, já fica diferente. Então, ó, o cara que teoricamente não tava falando do racismo, ao contrário, né, solta uma dessa. E houve aqui no Brasil mesmo, por parte do Exército, um racismo também velado, mas nem tanto, que era, quando eles iam desfilar, as tropas da FEB, eles botavam sempre os pretos dentro da formação, para deixar os brancos de fora. Essas coisas que foram me tirando da minha história original, que era contar uma história de guerra cheia de aventura. Eu falei, não, tem mais densidade, tem mais camadas nessa história que dá para denunciar, que dá para explorar, que dá para trazer para uma reflexão. Só que, em nenhum momento, atrapalhando o que eu acho que é o principal, que é contar uma boa história. A música é muito rica em Uberlândia. Muito rica. A cidade aí fora talvez seja até estigmatizada em função dessa indústria do sertanejo universitário, mas tem muito mais do que isso aqui em Uberlândia, né? E você é uma pessoa que está intimamente ligada ao rock, não é isso? Sim. Você gosta do Pink Floyd, você tem uma banda, você já fez o Pink Floyd cover, não é isso? Eu faço até hoje. Até hoje. Toco no London Pub, toco Pink Floyd, eu fiz Supertramp outro dia com uma banda de 7 pessoas no palco, que é super legal. E tive alguns projetos autorais dos quais eu muito me orgulho, né? Já na internet eu fiz uma banda chamada Os Seminovos. Essa banda, Os Seminovos, tem milhões de views nos vídeos. A gente ganhou Web Hit do ano na MTV com uma música. Fomos lá em São Paulo receber o prêmio. Assisti um show do Franz Ferdinand logo em seguida. Eu toquei na virada cultural no Vale do Anhangabaú com essa banda. Hoje, inclusive, é aniversário do vocalista, que é o meu compromisso que eu tenho para mais tarde aqui. Que inclusive tem um pensamento político totalmente diferente do meu e é meu amigo. E antes disso ainda tive uma outra banda chamada Solo Vertical com o Felipe, o Fábio e o Marcos, que são meus amigos até hoje. E a gente chegou a gravar um disco pela BMG Ariola, lá no Rio, que era uma grande gravadora. E tem público para todos esses gêneros aqui, né? Porque tem. Assim, eu vejo lá na programação de alguns bares que são mais tem blues, tem jazz, a cidade é muito rica. E essa diversidade é muito importante, né? Muito. Eu acho o cenário musical daqui fantástico. Eu gosto de transitar por todos esses lugares também. Então, é o que eu te falo, Uberlândia são muitas. Se eu pudesse fazer um protesto aqui, para não falar que eu tô só passando pano para a cidade, tem uma coisa que me irrita. Eu caminho muito pela Rondon Pacheco. Me irrita saber que todos os bares bonitinhos que tem ali, com um chopp bom, que você vê que é chopeira que tira na hora, que tem comida gostosa, todos tocam pisadinha e sertanejo. Mas não deixaram uma única opção para quem gosta de outros gêneros musicais. Não tem nada contra você tocar misturado. Mas você sentar num lugar e ficar 3 horas ouvindo o mesmo gênero, eu que sou roqueiro, não imporia isso para os outros. Sentar num lugar, se você não gosta de rock... Então, assim, essa coisa eu sinto falta e reclamo. Eu também, é um bar de chopp, onde você possa sentar numa boa, um bar bonito, legal, que não fique tocando sertanejo, passando dupla no telão o tempo todo que você estiver lá. Antes de encerrar a nossa entrevista, eu preciso perguntar para você da sua escola de informática, né? Eu acho uma proposta muito interessante. Inclusive, eu quero que a minha neta vá estudar lá, porque ela tem uma visão em perspectiva muito interessante. Como é que você, de repente, você começa como produtor de conteúdo na imprensa antiga, aproveita o início da internet, aprende aquela técnica e hoje está ensinando as crianças a usar o computador. Como é que é isso? Como é que é essa escola? Vem do fato de que eu, muito mais do que qualquer outra coisa de criação e tal, eu sou uma pessoa, assim, essa coisa que você até me perguntou lá atrás sobre o meu pai ter vindo para cá e tudo, e aqui ele ficou, né? Eu aprendi uma grande lição com ele, que me ajudou muito, inclusive na minha decisão de nunca sair daqui, que é: a carreira não é a vida é muito maior do que a carreira, e eu nunca sacrifiquei a minha vida por causa da carreira. E ficando em Uberlândia, eu conheci a Dani. E eu tô casado com a Dani há 8 anos. E a Dani é uma educadora fantástica. Ela trabalhou 5 anos com educação no Japão. Morou no Japão, trabalhando com alunos, filhos de brasileiros lá. E ela tem uma vasta formação, tem 2 formações de graduação e várias pós-graduações na área de educação. E eu, ligado à tecnologia e internet, vendo esse mundo digital mudando muito rápido, pensei, olha, se eu fosse fazer um negócio com a Dani, que negócio seria? Seria um negócio na área de educação, que é o que ela entende, eu adoro, eu vejo muito propósito nisso, para falar de tecnologia. Porque hoje em dia, não é que todo mundo vai ter que saber programar, não. Quando eu montei a escola, até eu achei, todo mundo vai ter que saber programar. Hoje eu acho que é o seguinte:
Ou você aprende a programar, ou você desenvolve o pensamento computacional, que vai te ajudar muito a entender como é que funciona o mundo digital e ficar hábil com as tecnologias mais rápido, inclusive um flash da vida, uma coisa assim. E também o uso consciente da tecnologia. Eu brinco que era uma escola de tecnologia, agora é uma escola para a tecnologia, porque tão importante quanto você dominar a tecnologia é você saber a hora que você desliga o celular. É você saber ler a informação que está ali. É claro que a gente não entra em nada do que diz respeito ao conteúdo, isso não é a função da escola de forma nenhuma. O que a gente ensina aos pais através dos filhos, é usar de forma produtiva, de forma consciente a tecnologia para que ela seja uma aliada no futuro do menino em qualquer carreira. Ainda mais agora com o IA, Fábio, o que vem pela frente. Exatamente, era aí que eu queria chegar com você. Porque a inteligência artificial ela muda um pouco do paradigma em um nível assim, muito mais profundo do que a gente tem. Eu acho que tem uma mudança epistemológica importante, porque o conhecimento sai de dentro do cérebro e vai para dentro da rede, né? Numa máquina lá na nuvem. E nós vamos provavelmente, eu vi outro dia até uma entrevista do Elon Musk considerando isso, nós vamos viver num mundo em que vai haver muito poucos empregos, né? Por exemplo, eu produzi agora há pouco um livro, e você fez isso também, em que o autor sou eu, o diagramador sou eu, o ilustrador sou eu, que não desenho nada, você entendeu? Quer dizer, só nesse trabalho aí, umas 5 ou 6 carreiras se perderam. Como é que vai ser esse futuro, na sua opinião? Como é que você enxerga esse momento em que vai haver mais gente do que ocupação para essa gente no mundo? E está aí, hein? Não é daqui a 1000 anos, é para a nossa geração. Mas é difícil a gente fazer prognóstico sobre o futuro distópico, que já começou, porque é isso que está acontecendo no mundo, esse ódio todo na política, essa incapacidade de aceitar o outro pensando diferente, essa coisa horrorosa que está acontecendo, isso tudo já é consequência da tecnologia. Se não fosse a polarização que os algoritmos fazem, que controlam a vida da gente, e as pessoas ainda pensam que isso é liberdade, não é liberdade. Aquela timeline infinita, ela é feita com base no que você acabou de ver e a sua reação àquilo. Se você assistiu muito ou pouco, acompanha até para onde a sua pálpebra está se mexendo, ou a sua íris está... Enfim, está lendo até o seu olhar e vai montando aquilo para você ficar, e aquilo invade seu sono, porque a briga é pela atenção humana, que virou commodity. É muita gente querendo atenção humana porque tem muito dinheiro ali. E a gente só tem 24 horas por dia. Então essa é uma guerra. Nessa guerra não tem ética. Essa guerra não deixa ninguém fazer as regulamentações que são necessárias para a gente ter um mundo digno, com emprego e trabalho para todo mundo. Então o futuro é assustador para quem não entende mesmo a tecnologia. Eu não saberia te falar agora nada, não me arriscaria. Há 2 anos eu teria mais certezas. Porque o que eu vi acontecer em 1 ano é simplesmente assustador. Eu vi o chat GPT nascer e eu estou vendo agora vídeos de 1 minuto que são feitos a partir de prompt de texto que são absolutamente perfeitos. Você pensa que é um ser humano que está ali. Até a questão eles erravam muito a mão, botavam 6 dedos e tudo. Até isso a inteligência artificial está aprendendo. O que eu sei te dizer é que se você estiver do lado certo da história, se você estiver do lado da tecnologia, usando a tecnologia, você tem mais chance de migrar seu trabalho intelectual para a tecnologia. Porque, tudo bem, dá para fazer um desenho com IA? Dá, mas quem vai fazer um desenho por IA melhor? Quem vai saber fazer o prompt melhor, escolher aquilo melhor, a composição melhor, nas várias opções que foram dadas, o desenho melhor? Quem vai saber a melhor forma de posicionar? Ainda são as pessoas. Não sei por quanto tempo. Mas, por exemplo, eu vejo gente achando que está na maior zona de certeza, médico, por exemplo. Médico, que é isso? Está muito arriscado. O pessoal da radiologia está preocupadíssimo, porque já tem máquina lendo o raio-x e dando diagnóstico com precisão. Isso acontece em todos os campos. Não tem um campo que a tecnologia não vai impactar. Me assusta muito. A gente tem... O Brasil ainda tem, assim, como fonte de receita, me desculpe me estender, o agro, que é sem dúvida um bálsamo. Pô, pelo menos tem. Mas o que o agro gera de emprego perto da indústria? Nada. Então é necessário industrializar, é necessário criar indústria inteligente, indústria automatizada, para ser competitiva e realmente mexer na estrutura do trabalho. Isso vai ter que fazer. Eu fiquei muito impressionado porque vi ontem na televisão a propaganda de uma montadora que se ufana de ter 700 robôs.
E aparece na imagem lá do comercial só máquina, não aparece gente, entendeu? Parece que gente virou realmente algo indesejável numa linha de produção, até porque os robôs são mais precisos do que a mão humana. Mas eu fico muito preocupado com esse futuro, viu, Maurício? Porque, de um jeito, o que vai acontecer se ninguém mexer em nada, e não vai mexer, né? Porque a gente não consegue resolver 2 guerras horrorosas que estão acontecendo hoje, uma na Palestina e outra na Ucrânia. Imagina se o ser humano não consegue se organizar para isso, imagina se organizar para uma realidade, isso é uma realidade, em que simplesmente não vai ter emprego para todo mundo, e as pessoas realmente vão ficar fora da mesa se não tiver algum tipo de investimento em ciência e tecnologia. Então é lamentável, eu vejo o Brasil perdendo essa chance, e nessa hora eu não tenho o menor preconceito e nem posicionamento político, porque essa é a grande causa. Eu me lembro que quando o Marcos Pontes assumiu, eu cheguei a me entusiasmar com o projeto do Marcos Pontes que ele apresentou lá, porque ele levou cientistas do CNPq, levou acadêmicos para falar, só que não passou da primeira reunião, depois acabou tudo, não tinha verba, não tinha interesse, não tinha nada. E eu não vejo também o governo Lula fazer nada para isso, como não vi governos anteriores. O Brasil é muito omisso nesse aspecto, que é muito importante, que é o nosso futuro através da indústria e da tecnologia. Então, eu, como cidadão, fiz a minha iniciativa com a minha esposa, que é criar uma escola. A gente tenta ser o mais inclusivo possível. Isso eu gostaria, eu sei que eu estou fazendo um discurso mas aqui. Fica à vontade. Mas isso eu gostaria de frisar, uma coisa que eu acho muito legal na minha escola. Fábio, isso é muito legal. É que é uma escola que, assim, não tem bullying. Você tem crianças dos mais diferentes espectros, do autismo, do TDAH e tudo, e todo mundo ali se encontra, porque está ali na frente do seu computador, tem monitor em sala para ajudar, é professor em tempo real, e é muito mais fácil para essas pessoas que têm algum tipo de problema com foco. Eu sei porque eu próprio tenho alguma espécie de não diagnosticada de forma taxativa, mas de especificidade, né? A minha irmã, que é da área, e a Dani, que também é da área, dizem que o meu caso é de altas habilidades. Que todo mundo pensa, o cara é gênio. Não, altas habilidades que você é tão focado numa coisa que você faz você aquilo apaga bem. o mundo, né? Pois apaga o mundo em volta. Mas a questão é essa. Então, dá pra gente... O que vem por aí, para ficar com uma mensagem de otimismo, é um mundo onde essas pessoas que eram outcasters, né? O nerd, o geek, que era tratado como bobão, né? De óculos, que gosta de gibi, de anime, esse cara tem chance. Eu até gravei uma música sobre isso com o Seminovos, que fez muito sucesso e ganhou o prêmio lá da MTV, que é o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Eu tava falando isso em 2006, né? O nerd de hoje é o bom marido de amanhã, o cara lindo de amanhã, garoto, escolha já seu nerd. É isso que falava a letra. E aí eu vou explicando essa questão da ligação da tecnologia e um futuro melhor que está acontecendo. Olha, gente, só antes de terminar, 2 coisas. Eu queria que vocês anotassem aí o nome da escola do Maurício Ricardo e o contato também, porque é muito importante. Imagina só, eu sou avô de uma garota que está fazendo 12 anos. Me preocupa muito o futuro que ela vai encontrar pela frente, porque nos próximos 5 ou 10 anos nós vamos ter uma redefinição planetária. Tudo vai mudar e assim, as perspectivas não são muito boas, né? Tem gente até pensando em rever o liberalismo, porque esse mundo não cabe mais. Vai haver uma horda de miseráveis, impressionante, bilionária, uma horda bilionária, no sentido de ter bilhões de pessoas. Então, qual é o nome da escola e como é que faz para fazer um contato lá com vocês? A escola se chama Techers, é um nome complicado, porque assim, é high-tech, né? High-tech. Então, tecnologia. Techer é como se fosse um roqueiro, um rocker, né? Então, assim, Techer é uma palavra nova, mas que já existe, já está sendo usada nos Estados Unidos, a gente já tá na vanguarda disso também. Até aqui a Algar está usando, tem um negócio de Techers e tal, já... Mas a gente que começou com isso, é com CH, é como se fosse teacher sem a letra A, Techers. E a forma mais fácil de encontrar é entrar no Instagram e procurar pela Techers, porque o @Techers é a gente. E tá lá, estão lá os contatos, estão os vídeos, muito material da gente trabalhando. A gente tem uma sede muito bem montada, está indo para uma melhor ainda. Eu estou construindo uma sede própria que fica ali ao lado da Thomas Jefferson, no Altamira, que é um ponto muito bom também para qualquer lugar da cidade se locomover, porque não está naquele trânsito lá de cima e dá para chegar fácil da cidade inteira. E é uma escola que, sem dúvida alguma, está fazendo a diferença na vida de muita gente. Só para você ter uma ideia, a gente colocou 10 menores aprendizes na Arcon
e os caras estão lá até hoje, até onde eu sei, isso já tem 2 anos. Que maravilha. Isso numa leva. Agora, antes de falar do livro, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu prometi lá atrás que ia fazer uma pergunta no final. Por que você nunca deixou Uberlândia? Você preferiu ficar aqui a ter uma carreira lá fora. Você podia ter ficado milionário se quisesse, poderia ter enveredado por milhões de caminhos e resolveu ficar aqui. Por quê? Bom, e quanto custou essa decisão? Não, pois é. As chances que eu tive de ficar milionário não eram das mais promissoras. Quando eu fui gravar meu disco de rock, por exemplo, em 89, 90, o rock já estava decadente, o pagode estava vindo com tudo, o sertanejo do Chitãozinho estava vindo com tudo. Chegou atrasado, a onda tinha passado. Eu fiquei chocado porque a gente estava lá gravando aqueles mineirinhos bobos do interior e os caras estavam cheirando cocaína num piano de cauda. Eu falei, opa, isso aqui não é pra mim. Né? Então já achei aquilo ali meio estranho. Meu pai já veio com muitas histórias do tipo assim, olha, aquilo ali não é vida pra ninguém. Não adianta nada você correr feito um louco, trabalhar feito um louco, é um ego, é um puxando o tapete do outro, é uma coisa horrorosa. Veio muito mal impressionado daquela vida de lá, com pressão alta que ele teve até o final. Enfim, morreu aos 72 anos. Eu acho que muito disso é por causa do estresse todo que ele passou antes de vir para Uberlândia e da situação que ele enfrentou nesse mundo da fama mesmo. Depois, mais tarde, quando eu conheci a internet, a promessa era justamente essa de um mundo onde você podia estar no interior sem ter que ir para São Paulo. E por um tempo funcionou muito bem. Muito bem. Até, inclusive, eu fazendo desenho para a Globo. Só que hoje em dia não, porque agora, como a internet quer vídeos longos, para fazer um mesa-cast desse aqui, eu teria, para ter convidados legais para atingir o Brasil inteiro, eu teria que me mudar para São Paulo. Você, Fábio, vai pegar aqui, se você quiser alcançar público nacional, com gente que o Brasil conhece, você vai pegar 5, 6 uberlandenses célebres e depois você vai ter que mudar o seu formato, que é talvez, por exemplo, discutindo temas, que a gente tem muita gente capaz de falar sobre qualquer tema em Uberlândia. Mas você vai ter que migrar. Vamos falar hoje de depressão, chama alguém para falar de depressão. Vamos falar de mecânica, você entendeu? Mas o preço que eu paguei é esse, mas não é um preço caro de forma alguma, porque eu tenho meus amigos, eu tenho a minha vida. É o que eu te falei, eu sou uma pessoa muito realizada. Meus 2 filhos estão aqui com as suas... Um com uma esposa, outro com a namorada. Para mim, o maior momento da minha vida é juntar nós 6, eu, a Dani, e os meus 2 filhos e as 2 meninas. Minha mãe, com 95 anos, Você é completamente apaixonado pela sua mulher, né? Só fala dela. Outro dia a gente foi beber uma cerveja, assim, o tema da noite foi... Ô, Dani, vou te falar uma coisa, viu? A Dani é uma pessoa maravilhosa. Uma das razões pelas quais eu trato a nossa escola com tanto carinho, com tanto cuidado, tento me distanciar, inclusive, dela, para que nada dessa coisa pesada de política entre lá, para que isso seja tema, porque é a vida dela, é o trabalho da vida dela, não é o meu, né? Eu entrei como sócio investidor e dei a sorte de ter uma boa sócia. Os olhos dele brilham quando fala da Dani, viu? Gente, só para terminar aqui, quero recomendar a compra do Missione, do Maurício Ricardo. É excelente o livro, tá? Tá à venda na Amazon. Se você tem o Kindle, você baixa por um preço camarada. Quanto é que custa o livro? Tá em R$34 no Kindle. R$34. É um livro denso, a história é maravilhosa e ele tem quantas? 306 páginas aqui. E dizer para você que se você quer o exemplar escrito, também compra na Amazon, tá? É a única, não adianta ir em outra livraria porque não vai achar, né? É um lançamento online, eu priorizei a Amazon por facilidade logística, porque por ser uma produção independente. Aí vou colocar outro problema aqui, porque é o seguinte, é muito bom poder produzir um livro assim hoje em dia, é muito fácil, né? Você não tem que depender do editor, da livraria, da distribuição, essa coisa toda. Em compensação, a cadeia encurtou, né? A Amazon faz tudo. O autor faz todo o livro e a Amazon cuida de toda a distribuição, inclusive da impressão, né? Não, a impressão eu não estou fazendo. Ela faz, ela mundo faz inteiro, mas no Brasil, essa impressão, por exemplo, aqui é de uma empresa, como tem várias, que fazem a impressão por demanda. Então, antigamente você tinha que pagar a tiragem. Era muito comum o autor mandar fazer 1000 livros e depois ficar micado com 900 e ficar aquele chato que anda com o livro debaixo do braço, vendendo pros amigos na rua. Pois é. Não, até que no boteco é um jeito de ganhar vida, mas vender pros amigos, é isso que é pior, né? O diabo vendendo no boteco, a gente bebe mais do que vende. Mas tem isso. Agora, é uma nova tecnologia também, né? Olha o que a tecnologia faz. É impressão por demanda. Você compra o livro, os caras imprimem em 2 dias. Você compra na Amazon, a gráfica é acionada online, imprime o livro e despacha. E o exemplar físico custa muito mais caro do que o exemplar eletrônico? Custa, R$68,70. Não, mas também não é um disparate, é o mesmo preço de qualquer livro. É, um preço bem
Quer dizer, Mas eu abri mão do meu royalty para fazer esse preço. Porque abriu mão? Botei só 20% sobre o preço de capa. Só que uma editora paga 10%, então assim, tá tudo bem. Agora, de qualquer maneira, acaba esse elo de escravidão, né, entre editora e autor, porque antigamente era uma exploração horrorosa e muitas vezes desonesta, porque inclusive não há numeração de livro no Brasil, todo autor desconfia da sua editora, né? Uhum. Olha, quero agradecer demais, foi um prazer receber você aqui. Tudo meu, Fábio, Eu torço pelo sucesso da sua escola e fico acompanhando sua vida aqui de muito perto, porque agora estou aqui, né, também. Claro, e sucesso para você, sucesso com o seu novo estúdio, que está maravilhoso, sucesso com o seu empreendimento. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua vida. E agora, já que você escolheu Uberlândia, você me permite um conselho de que Sim, claro. aqui? Só dar aquela relaxada. Olha a amplitude. Para de brigar com a cidade. Olha a amplitude dessa cidade. A cidade não é mais aquela, Fábio. Não é outra, ela é outra. Você vai me apresentar essa cidade nova que eu não conheço, tá bom? bom? Porque o meu fundinho aqui é o limite, a minha cerca. Eu chego até ali, dali não passo. Não, pelo amor de Deus, tem muito mais. Obrigado, Maurício. Valeu. Até a próxima. Até.